Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de hoje do tema endodontia. E conforme fomos solicitados aqui, hoje nós vamos gravar uma videoaula falando dos princípios da odontometria. A odontometria é um procedimento que é feito durante o tratamento endodôntico, onde visa delimitar alguns parâmetros, algumas medidas para estar fazendo a instrumentação do canal radicular. É muito importante esse passo, é um passo que não acontece de maneira isolada, ele acontece concomitante com outros procedimentos, então ao mesmo tempo que se faz a penetração desinfetante, ao mesmo tempo que faz a pulpotomia ou a pulpectomia, nesse mesmo tempo se realiza a odontometria. A odontometria, que seria discernir e delimitar aí quais serão as medidas de trabalho que os instrumentos, até onde os instrumentos poderão entrar ou não no canal radicular, eles seguem os preceitos de algumas normas ou alguns conhecimentos que são importantes para a realização desse ato operatório. Então nós vamos falar algumas coisas aqui básicas, que pode parecer básica para o entendimento dessa concepção, mas que não podemos deixar de falar, porque sem elas o entendimento fica limitado. Por que é importante nós sabermos, então, a odontometria, ou sabermos estas variáveis, esses comprimentos e esses tamanhos relacionados com o dente? Porque, conforme nós vemos nessa figura aqui, quando nós temos clinicamente um paciente para tratar, nós conseguimos medir a olho nu ou com uma simples régua apenas a parte que não está implantada na mandíbula ou na maxila, no osso alveolar. Então, esse parâmetro é fácil de nós levantarmos, né? Essa variável, que é o tamanho da coroa. Porém, existe uma parte do dente que fica implantado no osso alveolar que ele fica escondido pelos tecidos da gengiva ou o próprio osso alveolar que recobre aí o periodonto. Então, como o nosso objetivo, falando em endodontia, é atingir aí, então, toda a extensão do canal radicular ou dos canais radiculares em casos de dentes que possuem duas ou mais raízes e que tenham dois ou mais canais, é preciso que nós lancemos mão da tecnologia e da radiologia, da radiografia, para que nós possamos enxergar por dentro da onde os tecidos da boca recobrem essa raiz. Então precisamos ter o entendimento também de técnicas de radiologia. Então aqui só para exemplificar, né, é feito antes de qualquer tratamento endodôntico, antes de qualquer procedimento, durante a anamnese e o exame clínico desse paciente, a primeira coisa que se faz é a tomada radiográfica inicial. Depois, no final, nós vamos estipular, até vamos deixar para falar isso num outro momento, que durante um tratamento endodôntico, basicamente nós fazemos 5 tomadas radiográficas. A primeira delas começa então com a radiografia inicial, ou chamada radiografia de diagnóstico. Aqui, só para nós exemplificarmos, né, nós temos molares superiores, pré-molares superiores e molares inferiores, só para a gente ver que o que nós enxergávamos clinicamente era essa parte da coroa do dente. Então fica um déficit aí. Muito grande para que a gente possa medir aqui quanto é que nós podemos instrumentar esse dente com as nossas limas endodônticas. Então nós fazemos, primeiro de tudo, esta radiografia inicial. O que deve ser levado em consideração nesse momento é que
Para que uma radiografia ela não haja nenhuma distorção ou o mínimo de distorção possível, é preciso que o raio que sai incidido da ampola do aparelho radiográfico ele incida exatamente a 90 graus ou perpendicularmente a 90 graus ao filme radiográfico que está posicionado dentro da boca. Caso esse ângulo não seja de exatos 90 graus, podem haver distorções da imagem final que vai ser revelada no filme radiográfico. Portanto, muitas vezes nós não temos um parâmetro de quanto aquele dente realmente mede, quanto aquela raiz realmente mede, visto que nós temos apenas então uma imagem virtual de algo que está escondido e implantado dentro dos ossos da mandíbula e da maxila. Então existem algumas regras, algumas técnicas que nos ajudam por meio de uma simples radiografia e de simples cálculos nós identificarmos qual é o comprimento real de cada raiz que nós queremos levantar esta medida. Um instrumento fundamental durante esse processo é a régua endodôntica. Ela é uma régua simples, onde ela é composta de basicamente 35 milímetros e ela tem uma canaleta embaixo, que é onde nós vamos a todo momento colocar a nossa lima aqui nessa canaleta para ir aferindo as medidas que nós queremos estar trabalhando. Então esta é a régua endodôntica. Podem haver réguas de várias marcas comerciais. A apresentada aqui é uma régua genérica. Outra coisa que nós precisamos entender muito bem com respeito à odontometria é uma lima endodôntica. Uma lima endodôntica, existem vários tipos de limas endodônticas. Aqui nós vamos falar genericamente a respeito dos componentes da lima, porque como nós estamos falando de odontometria e podem existir limas de tamanhos variados, o profissional ou técnico não entendendo as medidas desta lima pode ter dificuldade na hora de medir o comprimento dos canais radiculares. Então, conforme nós vemos nessa figura, nós temos primeiro de tudo aqui, olha, um cabo, como está exemplificado, aonde o profissional vai manusear. Aí nós temos uma haste lisa de metal, uma haste lisa que vai do fim do cabo até o início da área cortante, que é chamada de ponta ativa. Então, recapitulando, um cabo, uma haste e depois no final a área cortante da lima, que é chamada de ponta ativa ou parte ativa. Esta haste muitas vezes é chamada também de intermediário. Uma lima, ela pode ter vários comprimentos de tamanho. O comprimento geralmente ele vai aqui do intermediário até a parte ativa. E ela pode ter 18 milímetros, 21 milímetros, 25 milímetros, 28 milímetros. O que é muito importante o estudante entender aqui é que esta parte ativa, que é a parte cortante da lima, ela sempre vai ter por convenção 16 milímetros de comprimento, ou 1,5 cm mais 1 milímetro, 16 milímetros de comprimento. Portanto, em limas que meçam 18 milímetros, 21 milímetros, 25 milímetros, 28 milímetros ou mais, o que vai alterar o tamanho dessa lima é esta haste lisa, porque a parte cortante, a parte de ponta ativa, nunca será alterada, sempre será de 16 milímetros. Então poderemos ter vários tamanhos de comprimento de lima, portanto esta parte, que é a parte C aqui demarcada, sempre vai ser invariável.
Aqui nós falamos de comprimento da lima. Agora, cada lima ela tem uma cor específica, por exemplo, essa é a cor azul, e ela é chamada de lima número 30. A lima número 30, ela tem este valor 30, que é medido qual é a circunferência ou o diâmetro do ponto zero da ponta da lima. Então, o último milímetro da ponta da lima, ele equivale a 30 centésimos de milímetro de diâmetro. Ou seja, se nós pegarmos 1 milímetro e dividir por 100, este último milímetro que nós temos aqui, ele vai ter 30 centésimos de milímetro desse diâmetro. Portanto, uma lima 10 vai ter 10 centésimos de milímetro, uma lima 20 vai ter 20 centésimos de milímetro. Em que região? No último milímetro da ponta. Ok? Outra coisa que nós podemos mencionar aqui, que depois vamos entrar mais a fundo, é que toda esta ponta ativa, ela não é cilíndrica. Ou seja, se aqui na ponta ela tem 30 milésimos de centímetro, aqui no início da ponta ela não vai ter 30 milésimos de centímetro, porque ela é cônica. Ela começa fino e ela vai enlarguecendo até aqui. Isso vai ficar mais claro no próximo slide. Voltando a falar um pouquinho do tamanho da lima, como já dissemos, uma mesma lima 15, ou seja, uma mesma lima que aqui no último milímetro, ou aqui no último milímetro, ou aqui no último milímetro, ou neste último milímetro, tenha como diâmetro deste último milímetro 15 centésimos de milímetro, ou seja, 1 milímetro dividido por 100, ele vai pegar 15 partes, isto de diâmetro, neste último pedaço da lima, ou seja, apenas a ponta dele. Porém, todas elas, as 4, se formos passar uma linha aqui, vamos ver que as 4 têm o mesmo comprimento de ponta ativa. O que muda de tamanho é a haste. E por que essas hastes mudam de tamanho? Porque temos dentes mais menores e dentes maiores. Por exemplo, dentes de determinadas raças ou de determinadas idades podem ser menores. Já dentes de determinadas raças ou de homens ou mulheres variam, e eu posso precisar de uma lima um pouco mais comprida para que eu possa atingir até a parte mais apical da raiz. Então, não devemos confundir o 15 ou 10 ou 20, 25 ou 30. Este número está relacionado com o diâmetro da ponta, do zero da ponta, enquanto o comprimento dela é medida em milímetros. Isso nós estamos falando de limas manuais, universais. Quando formos falar de sistemas rotatórios, esses padrões mudam. Porém, esse é padrão ISO e eles têm realmente essa convenção que é inalterada. 16 milímetros de comprimento de ponta ativa, uma sequência de 18, 21, 25 e 28 em tamanhos, e as cores dos calibres das limas. Limas 8, 6, 8, 10, 15, 20 e 25 sempre vão ter as mesmas cores. Por exemplo, limas com calibre 15 de ponta
Vão ser sempre limas brancas. O que é o fator conicidade? Conicidade é o tanto que um determinado objeto, como por exemplo aqui a nossa lima, ela vai ficando mais larga à medida que se afasta do ápice ou da ponta. Então, por exemplo, nós temos aqui 3 objetos em formato de cone. Por que são cones? Porque uma ponta dele é mais larga e uma ponta dele é menos larga. À medida de que nós caminhamos contrário ao sentido da ponta, nós vamos aumentando o diâmetro. Então, se nós fatiarmos estes cones, na mesma altura que nós fatiamos o primeiro cone, o segundo cone e o terceiro cone, nós teremos um diâmetro diferente. Isso significa que a conicidade destes 3 objetos são variáveis. Quando nós falamos de limas universais, que é o que nós estamos falando, o fator de conicidade ele é invariável, ele vai ser sempre ISO 0,2. Depois nós vamos entender um pouco o que seria isso. Porém, o estudante deve entender que existem fatores de conicidades diferentes. Mais para frente, o entendimento disso torna-se mais claro. Aqui existe um esquema mais prático para nós entendermos. Então, nós sabemos que uma lima 10 tem no seu último milímetro, lá na sua ponta, um diâmetro de 10 centésimos de milímetro. Ou seja, você pega 1 milímetro, divide em 100 e você pega 10 partes. Este é o diâmetro da ponta de uma lima 10. 10 centésimos de milímetro. Imagine este desenho aqui ao lado que seja um cone e que seja uma visão microscópica desta lima. Esta parte aqui de cima da lima, ela vai ser mais larga do que esta parte de baixo da ponta, que vai ser menor. Por isso nós dizemos que a lima ela é cônica. O padrão ISO sendo 2 significa que a cada centímetro da lima que eu subo, a cada milímetro da lima que eu subo, eu tenho 2 centésimos de milímetros de diâmetro aumentado. Então, 1 centésimo de milímetro por um lado e 1 centésimo de milímetro por outro. No segundo centímetro acima, eu tenho mais 2 centésimos de milímetro aumentado. É uma progressão geométrica. Então, conforme eu vou acrescentando para cada milímetro que eu subo, 2 milímetros de diâmetro a mais, eu vou transformando esta figura geométrica em um cone. Portanto, se eu tenho uma lima 10, no milímetro acima, ela tem 12 centésimos de milímetro. No milímetro acima deste, no terceiro, 14. No quarto, 16. No quinto, 18. E assim sucessivamente, até chegar no 16º milímetro, aonde aqui em cima, o diâmetro desta parte cortante será de 40 centésimos de milímetro. Então, assim, nós conseguimos entender que esta parte de cima, próximo à haste, ela é bem mais calibrosa
do que a ponta, que é bem mais fina. Esse padrão ISO 2, ele não vai variar para os tamanhos de lima. Então, limas 6, limas 10, limas 15, ou seja, limas 6, limas 8, limas 10, limas 15, 20, 25, 30, 35 e assim por diante, o padrão de conicidade vai ser o mesmo. Para cada milímetro que eu subo, eu aumento 2 centésimos de milímetro. Ou seja, para entender melhor ainda, uma lima calibre 10 na ponta, ela tem no seu primeiro milímetro após a haste o equivalente à ponta de uma lima 40. Porque progressivamente eu fui aumentando 2 décimos de milímetro e eu consegui aqui em cima um valor de 40. Então isso é a conicidade. Esse fator é muito importante para o momento da obturação do canal, pois nós deveremos saber qual foi o padrão utilizado para modelar e sanificar o canal, para que ele seja obturado com cones de gutta-percha que sejam compatíveis com as limas usadas na instrumentação. Aqui é apenas um exemplo dos tamanhos de limas que nós temos e dos seus calibres. Foi exemplificado aqui uma lima de 21 milímetros. Todas essas limas aqui, elas têm comprimento de 21 milímetros. Todas. Tanto da calibre 6, da calibre 8, da calibre 10, da 15 até a calibre 40, elas têm todas um comprimento de 21 milímetros. Portanto, aqui na ponta da lima 6, ela tem 6 centésimos de milímetro de diâmetro. A 8 tem 8 centésimos de milímetro de diâmetro. A 10, 10 centésimos de milímetro de diâmetro. A 15, 15 centésimos. Isso tudo que estamos dizendo é referente ao último milímetro da ponta. De forma que se nós formos subindo contrário à ponta da lima, basta nós usarmos aquela regra para nós entendermos quanto mais larga e mais cônica esta lima vai ficando até chegar próximo à haste. Para fechar esta linha de raciocínio, suponhamos que esta lima 40 ela tenha aqui no seu último milímetro 40 centésimos de milímetro de diâmetro. Se nós cortarmos com uma tesoura 1 milímetro exato dela, ela passa a ter 42 centésimos de milímetro na sua ponta. Se nós cortarmos mais 1 milímetro e vamos distanciando da ponta, ela passa a ter 44 centésimos de milímetro agora na sua nova ponta cortada, e assim sucessivamente. Sempre lembrando que todas vão ter este formato cônico. Essas borrachas que são colocadas são chamadas de stops. Elas servem para dar parâmetro para o quanto nós queremos delimitar a medida da nossa lima. Entenderemos no próximo slide. Vamos dar por exemplo aqui que nós queremos fazer a odontometria deste dente, que é um segundo premolar inferior. Nós temos esse dente implantado na boca, e a única coisa que o cirurgião dentista enxerga é esta parte que está aqui exposta para fora do osso alveolar.
Então, para que ele saiba quanto esse dente mede realmente, é preciso que, antes de mais nada, ele faça uma radiografia e faça uma medida simples para descobrir um comprimento aparente deste dente. Visto que ele não sabe qual é o comprimento real, ele lança a mão de um artifício que é ver aparentemente quanto este dente mede. Para isso, o cirurgião dentista usa uma régua simples. Ele tira uma radiografia do dente em questão, coloca do lado de uma régua milimetrada e ele mede. De um ponto de referência que ele elegeu, por exemplo, aqui, a cúspide vestibular deste dente. Então, a cúspide vestibular deste dente, que é a mais alta, até o ápice do dente, nós vimos que ele tem 24 milímetros. Como a radiografia, se ela não for tirada num raio de exatamente 90 graus perpendicular à posição do filme, pode haver uma distorção, eu não posso dizer que este dente ele mede realmente 24 milímetros. Então, eu faço uma pequena tabela para que eu possa chegar a valores mais exatos. Então, antes de mais nada, nós fazemos uma radiografia deste dente e elegemos aqui um ponto de referência para iniciar a medida, que seria a cúspide vestibular, por exemplo, deste dente. E vamos medir com uma régua simples até o ápice do dente. Ou chamamos também esse ápice de vértice radiográfico. Portanto, do meu ponto de referência inicial até o meu vértice radiográfico, eu digo que aparentemente o meu dente mede 24 milímetros. Por que eu digo aparentemente? Porque caso tenha havido alguma distorção na tomada radiográfica, eu ainda depois posso ter certeza que este dente não meça 24 milímetros. Porém, como ponto de partida, eu vou usar esta radiografia e essa simples régua, anotando em uma tabela que vai me dar parâmetros mais exatos logo adiante. Então eu coloco comprimento aparente do dente, é o CAD. Então eu coloco uma régua na radiografia e eu achei que ela mede 24 milímetros aqui. Após isso, eu preciso colocar um instrumento previamente calibrado aqui dentro, um instrumento que eu sei agora não o comprimento aparente, mas que eu sei o comprimento real, e eu vou fazer uma segunda tomada radiográfica, aonde eu, com o comprimento real do instrumento medido, eu vou obter uma nova radiografia, que ficaria assim. Porém, eu não posso colocar o meu instrumento com o início naquele ponto de referência que eu tinha começado, medindo os 24 milímetros do comprimento aparente do dente, pois, se houver distorção, eu poderia estar com a ponta do meu instrumento extravasando o forame apical deste dente. Então, como forma de preservar esta segurança, como uma medida de segurança, nós convencionamos subtrair 4 milímetros do valor que eu achei no comprimento aparente do dente, pois assim eu posso introduzir este instrumento dentro do dente com a garantia de que eu não vou ultrapassar o forame. E então eu faço uma nova tomada radiográfica. Eu pego o valor de 24 milímetros, subtraio 4, que é a minha margem de segurança, e chego num valor de 20 milímetros.
pego o stop da minha lima e introduzo a minha lima, então, nos 20 milímetros que eu calibrei o meu instrumento. Ora, se nesta segunda radiografia, antes um comprimento que era aparente foi colocado no mesmo tempo próximo a a um instrumento que eu sei o comprimento real, para eu descobrir o comprimento real do dente, basta eu apenas descobrir qual é esta diferença que tem da ponta do instrumento até o vértice radiográfico, que seria o ponto mais apical do dente. Pois, se daqui do início do instrumento até a ponta não é aparente, mas é real o tamanho do instrumento sendo 20, basta somar esta pequena diferença agora que eu vou ter então o comprimento real que eu posso trabalhar com segurança. E é este o que o próximo slide explicará. Portanto, do stop onde eu pus na minha lima até o final dela, eu sabia o valor exato de 20 milímetros. E agora, com uma régua simples, eu medi da ponta do instrumento até o vértice radiográfico e descobri que ele tem 4 milímetros. Então, eu volto ao valor de 24 e eu sei, então, que o meu comprimento real do dente é de 24 milímetros. Muitos poderiam se perguntar: ora, se eu subtrair 4 e agora eu achei que o valor é 4, por que não então ter partido do princípio e já ter determinado que o valor do dente é 24? Lembra-se que poderia ter havido distorção na radiografia? Se tivesse havido distorção, esse valor de 4 milímetros encontrados entre a ponta do instrumento e o vértice radiográfico daria alteração. Poderia ser 3, poderia ser 2, poderia ser 1 milímetro, 0 ou até mais de 4. Então, é preciso que seja feito esses passos conforme foi descrito para que nesse momento eu possa adequar aqui esta diferença somando ao comprimento real do instrumento, que seria os 20 milímetros mais esta diferença, e então eu terei o comprimento real de trabalho. Agora, existe mais uma pequena regra. O próximo slide explicará. Quando eu vou determinar o comprimento real de trabalho, quando nós falamos em instrumentações manuais, nós nunca vamos trabalhar até o último milímetro do ápice do dente. Nós sempre vamos parar 1 milímetro antes, preservando assim a sanificação e a asepsia do final do canal radicular, para que não extravasemos durante o processo de instrumentação para além do forame, mandando sujidades para o periápice, podendo causar assim infecções. Então, recapitulando de uma forma geral. Primeiro fazemos uma radiografia do dente, simplesmente, e colocamos ao lado de uma régua. Descobrimos então qual é a medida do dente aparentemente. Chegamos no valor de 24. Subtraímos 4 milímetros apenas para podermos entrar com o instrumento com segurança de que não iremos passar do ponto de segurança. E fazemos uma nova tomada radiográfica. Com essa nova tomada radiográfica com o instrumento dentro do dente, vemos a diferença da ponta do instrumento até o vértice radiográfico e teremos então o comprimento real do dente.
esse é o comprimento exato que o dente tem. Deste valor, subtraímos 1 milímetro para garantir que não estaremos extravasando sujidade para fora do forame e temos então o valor do comprimento real de trabalho, que seria 23 milímetros. Aqui numa visão mais ampliada, nós colocamos aqui, olha, seria 24 milímetros o final do dente. Eu vou estar instrumentando de forma manual, sempre 1 milímetro aquém do ápice final do dente, aonde estaria teoricamente o forame. Levando em consideração e se lembrando de que quando o dente for bi ou multirradicular, a odontometria ela serve para cada canal radicular, independente do número de canais radiculares que esse dente tem. As referências bibliográficas adotadas aqui estão descritas neste slide, poderão ser consultadas. Outras dúvidas, sugestões, críticas ou mesmo sugestões de que sejam feitos outros temas relacionados com endodontia, podem deixar no comentário deste vídeo ou até mesmo mandar para o e-mail que está descrito rafamoreirafranco@gmail.com ou através da nossa página no Facebook, que poderemos tirar algumas dúvidas ou gravar outros vídeos de tutorial relacionado com a prática da endodontia. Espero que todos tenham gostado, compartilhem este vídeo e continuem assistindo os nossos materiais.